Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que a gente tem hoje de refletir um pouco mais sobre uma atitude de vida de portas abertas. Alguém que, sem reservas, abre-se para ser usado por Deus no ato de amar e especialmente amar o imperfeito como você. O cristianismo tem tudo a ver com isso. Um Deus perfeito ama a humanidade imperfeita para que essa ame o seu próximo, imperfeito como ele. Mas às vezes nós não compreendemos, é mais fácil amar quem nos ama, gostar de quem gosta de nós, fazer bem a quem nos faz bem, enfim, expressar o nosso carinho, o nosso cuidado por pessoas que de alguma maneira fazem parte do nosso grupo mais próximo e tudo mais. E essa série nos reporta a necessidade de sermos tomados por Deus para que exercitemos isso. Domingo passado nós vimos que amamos porque fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque somos novas criaturas, nós temos uma nova perspectiva sobre as pessoas, um novo olhar sobre elas e sobre Deus. Somos enviados em uma missão de reconciliação, como embaixadores, foi o que nós vimos, e tudo isso por causa da cruz. E aqui eu quero relembrar mais uma vez no Evangelho, gostaria que você abrisse em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Estou lendo a Nova Versão Internacional, tradução da NVI. Diz assim a palavra do Senhor: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram o que, gente? Tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo sequer para o quê? Comer. Nossa. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, atenção nessa parte, e viu uma grande multidão, teve compaixão dela. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram o que, gente? Satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram ao todo 5.000 homens. Fora as mulheres que não são citadas e as crianças. Gente, acho que há mais ou menos um ano eu preguei sobre esse texto, mas eu preguei com um enfoque, uma aplicação voltada para o milagre. O que Deus é capaz de fazer com a escassez. Mas nessa série, eu tentei pegar uma passagem do Evangelho, que Deus falasse ao meu coração em primeiro lugar, para que tivesse algum sentido, não fosse apenas uma peça homilética, não homilética, homilética, uma peça de pregação que eu preparasse para vocês, mas algo que eu mesmo vivesse e estivesse dentro do texto. Acho que quando o mensageiro vive a mensagem de alguma maneira,
ela se torna mais real no coração das pessoas que ouvem, né? E eu estava, essa semana que passou foi extremamente intensa. O pastor Ed Stetzer esteve aqui no domingo passado, a gente deu assistência à família, tivemos algumas reuniões, muito trabalho no meu trabalho lá na Procuradoria, ainda tive uma viagem no final da semana para o Rio de Janeiro, vou já falar sobre isso para vocês. E às vezes eu me sinto assim, como Jesus viu aqueles apóstolos ali, né? Que não tinham tempo nem para comer, de tanta coisa que faziam, né? E nós vivemos em um período em que alguns valores são cultivados como ídolos. Primeiro, a tranquilidade, o prazer e o sucesso. Qualquer convite a seguir a Deus que não tenha tranquilidade, que não tenha sucesso, que não tenha fartura, nós corremos. Porque é típico da sociedade que nós vivemos, ela é descartável. Nós, pela sua liquidez, por ser uma sociedade líquida, os valores líquidos, nós costumamos descartar com muita facilidade aquilo que incomoda o nosso calcanhar. Na realidade, eu tenho ficado perplexo. Nós temos perdido a paciência facilmente. Nós estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. Nós estamos nos tornando cada vez mais artificiais e cada vez mais descartáveis. E esse texto é um convite a amar. Amar um pouco mais. A mais do que a gente está disposto a amar. Ou seja, quebrando até mesmo o nosso ego, destruindo ou crucificando, e ir um pouco mais. Esse texto fala de um grupo de apóstolos que, junto com o seu mestre, foram solicitados a amar além de algumas coisas. Se você for no capítulo 6, vocês vão observar no verso 7 do mesmo capítulo, que nos direciona o que aconteceu nesse texto da multiplicação dos pães, que fala um pouco de como e aonde estavam os discípulos antes de se encontrarem com Jesus naquele lugar. Chamando os 12 para junto de si, o que foi que Jesus fez? Enviou-os de que maneira, igreja? De 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre o quê? Espíritos imundos. Em um outro evangelho diz que ele deu autoridade sobre espíritos imundos para curar, para pregar, para libertar. Em suma, aqueles homens, quando se encontram com Jesus, no texto que nós lemos, e Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não têm tido tempo nem de comer, vamos ali a um lugar deserto descansar. Preste atenção, é porque Jesus sabia que peso estava sobre aqueles 12 homens, naquele momento, depois de terem cumprido uma missão. Que missão? Jesus deu para eles a primeira oportunidade de serem discípulos de verdade. Eu vou explicar para você o que é ser discípulo de verdade. Quando nós somos convidados pelo amor de Deus a nos juntarmos a Ele em missão, e é isso que a igreja está fazendo, ela está unida a Deus em missão, porque o nosso Deus é um Deus em missão, Jesus é Deus enviado em missão de resgate, de libertação. Quando nós nos unimos a Deus em missão e dizemos sim para Ele, Ele diz: venha meu filho, venha minha filha, venha e veja o que eu faço. É a primeira fase do discipulado. É a fase do aprender, do contemplar, de olhar o seu mestre fazendo alguma coisa. É como aquela criancinha, aquela mocinha que vê a sua mãe preparando um bolo e ela fica ali no pé do fogão, olhando, percebendo, obviamente muito mais interessada em comer o bolo do que fazer o bolo, mas de fato é uma percepção que a gente começa a ter, a gente começa a aprender vendo as pessoas fazendo alguma coisa. É a primeira etapa do discipulado, é o do venha e veja o que eu estou fazendo. A segunda etapa do discipulado é quando Deus diz assim: venha e faça comigo.
E teve muitos momentos que os discípulos ajudaram a Jesus no ministério. É a segunda etapa, é a etapa de ser companheiro de alguém, de ter uma amizade espiritual que me molde, que me ajude. E que eu saia, porque é domingo, gente. Domingo é massa, aqui a gente canta e louva. Poxa, uma unção, né, essa música. Mas isso aqui, nós não saímos da perspectiva do vem e veja. O que nós fazemos geralmente nas celebrações é ver o que está acontecendo. Então a gente louva, mas a gente está vendo. Os cultos são, de uma certa maneira, performáticos. Há uma performance aqui em cima. Há uma liturgia, há um começo, há um meio, há uma canção, há uma oferta, há uma pregação. Tudo isso faz parte do que Deus quer para a gente, mas não se encerra aqui. Então Jesus nos chama para a segunda fase, que é para que a gente se junte a Ele em missão. Mas Jesus tinha dado àqueles 12 a terceira etapa do discipulado, quando Ele disse: agora vocês vão fazer sozinhos. Dividiu de 2 em 2, pegou os 12, separou em 6 grupos de 2, mandou uns para uma cidade, outros para outra cidade, outros para outra cidade, e eles saíram por ali, pregando o evangelho, libertando pessoas, trazendo esperança para aquelas pessoas. E eles chegam dessa jornada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de cumprir uma missão muito difícil e chegar. Tudo que a gente quer é o quê? É descansar. Tudo que a gente quer depois de cumprir algo que nos tira a força, que a gente tem que colocar no processo tudo de nós, o nosso saber, o nosso interesse, a nossa vida, a gente se joga, a gente mergulha, quando a gente cumpre, e foi o que aconteceu, os discípulos estavam chegando e viram Jesus olhou para eles: vocês estão cansados, né? Vamos para um lugar deserto descansar. Vocês não têm tido tempo nem de comer. Eu tenho visto o esforço de vocês. Eu tenho visto o que vocês têm feito como meus discípulos. A grande questão é que Jesus também estava enfrentando uma barra naquele momento, que acabou sendo uma barra que Jesus dividiu com os apóstolos, fora o próprio peso de uma missão muito intensa de libertação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quanto é pesada a lição de libertação. Está ali Jesus chamando aqueles homens para o descanso, porque há poucos momentos ele tinha recebido uma notícia. Olha qual foi a notícia: volta para o 6 também, volta para o 6, e no 6, olha o que é que ele ficou sabendo. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Eu não vou ler todo. Jesus recebe a informação pelos discípulos do seu primo João Batista. Quem era João Batista? É aquele que tremeu na barriga da mãe quando Maria vai visitá-la. A Bíblia diz que João Batista seria aquele que anunciaria a vinda de Cristo. João Batista era um cara extremamente underground. O cara não se vestia como o povo daquela época, ele usava umas roupas de couro, ele não comia como aquelas pessoas comiam, ele comia gafanhoto e mel silvestre. O cara totalmente fora do seu tempo. Seria o hippie de hoje, assim, um maluco, né? E Deus escolheu um maluco para falar e iniciar, abrir o caminho da chegada de Jesus. Eles eram primos, se conheciam desde pequeno, mas João sabia que não era digno nem de amarrar a sandália de Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. João havia sido preso há algum tempo atrás pelo rei Herodes, porque botou o dedo na cara do rei Herodes e disse assim: você é um adúltero, você está deitando com a mulher do seu irmão. E disse para a mulher Herodias: você é uma adúltera, você está traindo o seu marido. E foi preso. Só que Herodes nunca teve coragem. Herodes era rei naquela época. É lógico que ele governava sob a influência do Império Romano, mas Herodes era judeu. E ele, vendo tudo aquilo, ele não conseguia matar João Batista. A filha da mulher foi dançar para ele no dia do aniversário, e ele gostou tanto, tinha tomado umas e outras, e ele disse: oh, minha filha, eu sou lembro, eu vou chegar, eu dei de presente. Ela foi: mamãe, eu peço o que de presentes? Pede a cabeça de João Batista numa panela, numa bandeja. O rei ficou totalmente desconcertado, mas como ele tinha falado isso publicamente, teve que cumprir. E João, enfim, encerra seu ministério, e Jesus vem receber essa notícia. Veja bem, olha para o nosso Senhor e olha para aqueles 12 homens. Jesus está ali no misto de alegria, vê
a conquista dos primeiros atos de discípulos maduros que saíram sozinhos para expandir o reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele recebe a notícia que seu primo tinha morrido de maneira extremamente, horrível. Nosso Jesus é Deus 100% e é homem 100%. Ele sentiu a dor. E quando os discípulos chegaram, eles ficaram sabendo também do acontecido. Isso gerou medo, isso gerou insegurança no colégio apostólico. E agora se mataram João, vão matar a gente. Se matou quem anunciou o reino, e agora nós é que estamos elevando o reino de Deus à frente, nós seremos mortos também. Então é no meio de todo aquele conjunto de coisas, eu quero que você entenda, é no meio de todo esse conjunto de circunstâncias, que Jesus olha para eles e diz: a gente precisa descansar, a gente precisa comer, vamos para um lugar deserto. Gente, eu quero só falar um pouco de luta e de exaustão que às vezes um discípulo é levado a viver. Eu não estou falando só da exaustão física por qual todos nós passamos, nem apenas da exaustão emocional, que também é típico da gente, mas tem um tipo de exaustão que muitas vezes te torna inútil. É a exaustão espiritual. Uma vez eu liguei aqui para a comunidade, era 2h da tarde. Eu quero falar com fulano. Pode atender não, pastor. E Cicrano, pode atender não. Então chame Beltrano, também não pode atender não, pastor. E o povo está fazendo o que 2h da tarde? Já passou a hora do almoço? Estão desde as 8 da manhã, lutando com uma pessoa endemoniada na sala de reuniões da Cidade Viva. Ora se manifesta uma entidade, sai, ora outra entidade sai, e eles naquela hora, às 2h da tarde, tinham perdido o almoço, estavam desde as 8, eu só consegui chegar aqui às 4, eles já tinham acabado, e eu vi exaustão física, a ponto de alguns dizerem assim: eu não aguento mais ficar aqui, eu tenho que ir para casa, eu vou descansar, não tenho como ficar aqui. Eu vi exaustão, eu já estive exausto muitas vezes espiritualmente. Quando eu prego, por exemplo, amanhã, se você quiser ver um homem morto, é amanhã, segunda-feira para mim, quando eu prego os 4 cultos. Porque não é só o que eu estou falando e jogando a cabeça e jogando as minhas emoções. Eu sei que agora, enquanto eu prego para vocês, se trava uma luta espiritual, uma guerra espiritual. Porque Deus, quando fala, Ele fala para libertar pessoas, Ele fala para edificar pessoas, e eu estou sendo usado como uma espada frágil que sofre também os seus primeiros ataques. Agora imagina, aquela galera chega de uma jornada, expulsar demônio em banda de lata, curaram pessoas, todo o peso da responsabilidade de representarem o Messias, e eles chegam naquela hora, recebem uma notícia trágica, a notícia de que João estava morto, Jesus está abalado emocionalmente, os apóstolos estão abalados espiritualmente. É uma das únicas horas na Bíblia que nós vemos Jesus olhar para aqueles homens e dizer: vamos descansar. Não conheço uma outra. Vocês estão exaustos? Imagina o próprio Jesus chegar: vocês estão exaustos, vamos descansar. O grande problema, meus irmãos, é que de maneira inesperada, na hora que eles pegam o barco em uma das margens do mar, do grande mar da Galileia, em direção à área mais deserta, aqueles homens e mulheres que tinham visto os apóstolos curando, pregando o evangelho, libertando demônios nas cidades da circunvizinhança para onde eles tinham sido enviados, quando eles perceberam que eles pegaram um barco e estavam indo a algum lugar, sabe o que eles fizeram? Eles saíram correndo pelas margens. Quem conhece o mar da Galileia, quem conhece um pouco de Israel, sabe o quanto é acidentada aquela região. Não é pistazinha de culpa ali de Tambaú, não. Eles saíram correndo, de tanto desespero, carência, dor, fome na alma, fome no espírito, fome no corpo, opressão, porque viviam em um país oprimido, sabe, pelo poder de Roma. E quando Jesus vê aquelas pessoas chegando, aliás, a Bíblia diz que quando eles chegaram no lugar deserto, o deserto já não estava deserto, tinha 5.000 homens. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que será que Deus quer fazer conosco, quando, sabendo da nossa exaustão enquanto pessoas,
transforma o lugar que pretensamente seria o lugar do nosso descanso em lugar, e esse é o tema da mensagem, onde nós somos chamados a amar um pouco mais. Amar um pouco mais. É o tema da mensagem hoje. Chamados para amar um pouco mais. Repitam comigo. Chamados para amar um pouco mais. Além da conta. E quando nós somos chamados a amar ao outro um pouco mais, Deus muitas vezes está levando a nossa vida a um limite extremo, onde ali já não somos mais nós, ali não está a nossa força, ali não está a nossa capacidade, ali não estão os nossos diplomas, ali não está a nossa alma. Deus vai estica um pouco mais a corda da nossa paciência, estica um pouco mais a corda da nossa tolerância, estica um pouco mais a corda da nossa capacidade de perdoar, de começar de novo. Ser discípulo na terceira fase do discipulado é ser alguém que Deus convida, que clama para que possamos amar um pouco mais além daquilo que nós achamos que é o nosso limite. Semana, como eu disse para vocês, foi muito pesada para mim. Trabalho, visita, a igreja. E no meio de tudo isso, uma conferência no final da semana passada no Rio de Janeiro. E todas as vezes que eu vou falar em alguma coisa, gente, é confusão no mundo espiritual, é confusão. É doença, é problema, é tudo, você não imagina. Eu já começo a ficar, quando me chamam para pregar fora, chega a dar uma moleza. Porque eu já espero a peia. Espera a peia. Sabe, para vocês terem uma ideia, uma vez fui pregar em um certo instituto, que é onde eu mais sirvo fora daqui de João Pessoa. Uma vez, o que aconteceu? Peguei dengue, dei aula com dengue. Fui no aeroporto de São Paulo, pedi ajuda, me disseram aqui, você não pode não, aqui você tem que ir para outro hospital, que a gente não pode prescrever nada aqui e tal. Viajei com dengue. Aquela braba, cheguei em casa, Samara com dengue. Eu digo, mas rapaz, que dengue carregada. Mordeu nós dois para nos unir uma semana depois com os efeitos, né? Porque o mosquito deve ter sido o mesmo. A outra vez, preguei nesse mesmo instituto, o que aconteceu? Houve a primeira e única rebelião na casa de recuperação da Cidade Viva. Todos os alunos fugiram e foram tomar cachaça no Conde. A outra assaltaram não sei o quê, a outra caiu não sei o quê. A outra caiu o teto, não sei o quê. Eu chego e fico mole. Quando eu penso. Porque é guerra, é luta. Então, fui para essa viagem, preguei, bênção. E fui numa viagem bate e volta. Cheguei lá, preguei, peguei o carro. Aí já começou. Eu morto de cansado na sexta-feira, doido para chegar em casa. Saí da Barra da Tijuca para o Galeão. Levei 3 horas dentro do carro. Digo, era melhor ter vindo a pé, nem que fosse para perder o tênis roubado. Mas era melhor ter vindo a pé, eu chegava mais rápido nesse troço. O trânsito horrível, o motorista olhou do carro, olhou para mim e disse, olha, doutor, é o seguinte, pastor, é o seguinte, eu dirijo aqui há 40 anos, essa foi a pior viagem que eu fiz para o Galeão. Eu disse, obrigado. Foi logo comigo. Eu fui o contemplado por essa belezura. Cheguei lá com a minha mala desse tamanho, que eu já tinha embarcado na ida, porque como é? Quando você não embarca a mala, quando você não faz o check-in da mala, você pega a mala e sai e corre, não é assim? Você não fica esperando naquela esteira, logo aqui no aeroporto de João Pessoa, que tem aquelas esteiras gigantes, né? Quando eu penso em pousar em João Pessoa, eu desisto de levar mala, é assim. Aí eu fui com uma bichinha pequena, cheguei, apresentei, fiz o meu check-in. Quando eu cheguei não tinha ninguém na fila, a mulher me atendeu. Aquela mulher, sinceramente, ela estava de ovo virado naquele dia. Sexta-feira, ela olhou para mim, o senhor vai para onde? Eu vou para João Pessoa, se você deixar.
Me dê seu documento, mostrei para ela, disse, está confirmado, tal, cadeira tal. E essa mala, tem para despachar? Eu disse, tem não, meu amor, eu só estou com essa. Aí peguei na mala, peguei assim na pequenininha, malinha pequenininha, joguei assim para cima, só tem essa aqui, ó, para embarcar. Tem que pesar. Quando eu botei, vou ter que despachar a sua mala. Disse, por que, minha senhora? Você não vai fazer isso comigo, não? Porque sua mala tem mais de 5 quilos. Está com 5 quilos 320 gramas. Eu digo, então deixa eu tirar umas cuecas daqui de dentro, umas camisas. Foi bem a coisa, eu disse, eu embarquei, tinha menos de 5 quilos, então a cueca deve estar molhada aí, deixa eu botar no bolso. Gente, eu olhei para aquela mulher, eu digo, Senhor, dai-me domínio próprio, Senhor, eu não quero brigar com essa mulher. Eu digo, minha senhora, a senhora está brincando comigo, né? Que a senhora vai... Regras são regras. Eu não estava acreditando naquilo, não. Eu disse, tá bom, minha senhora, tá bom, vamos fazer assim. Que Deus te dê um dia bem especial. Tá bom? Te agradeço pelo bem que tu me fizeste nessa noite. Te agradeço. Cheguei, embarquei. Aí o voo atrasou 1 hora. Mais 1 hora. Eu doido para chegar em casa, não chegava. Meu Deus, eu chego no Japão, eu não chego em João Pessoa mais. Cheguei em casa 2 horas da manhã, morto. Recebi um beijo da minha esposa, tomei banho e fui dormir. Eu digo, agora eu tenho meu sábado, Senhor. Tu sabes, Senhor, faz 15 dias que eu estou feito um jegue, para lá e para cá. Glória a Deus que eu cheguei na minha casa. Fui no banheiro 6, 7 horas da manhã, vi uma notícia que me cortou o coração. Nosso irmão Anderson falando do falecimento da sua mãe. Digo, Senhor, eu tenho que ir lá. Essa família está conosco desde o início. Tenho que ir, eu tenho que fazer um esforço. Fui. Mas, gente, eu não sei se vocês entenderam qual é o objetivo da pregação de hoje. Deus quer esticar mais a tua corda, da tua paciência, da tua tolerância, da tua capacidade de amar quem não merece o teu amor, da tua capacidade de insistir com quem não merece a tua insistência, com a tua capacidade de amar um pouco mais. Porque nós somos convidados a amar um pouco mais. E amar um pouco mais, em primeiro lugar, foi a primeira coisa que eu acabei de dizer para vocês, amar um pouco mais acima das nossas forças. Diga, eu fui chamado por Deus para amar um pouco mais acima das minhas próprias forças. Então, em outras palavras, Jesus estragou o dia de descanso, entre aspas, daqueles homens. Agora, por que ele estragou? Está aqui no verso 34, vê aí o que ele diz no verso 34, não fecha essa Bíblia, pelo amor de Deus. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, o que foi que fez com o coração dele aquilo, gente? Teve o que, igreja? Teve o que, Cidade Viva? Repete aí para mim. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós somos chamados para amar um pouco mais, além das nossas forças, mas dirigidos por uma profunda o que, gente? Compaixão. A palavra compaixão no original aqui significa algo, gente, que mexe com as nossas entranhas, que mexe com a profundidade do nosso ser, que embrulha o nosso ser, que nos dá profunda afeição, profundo pesar pelo sofrimento do outro. Jesus estava cansado e sofrido, os apóstolos estavam cansados e sofridos, e foi ali naquele momento, mesmo cansados e sofridos, que eles olham para aquelas pessoas que correram talvez milhas para chegar antes deles no lugar que eles haviam marcado, e ele olha para elas e vê o sofrimento delas.
e vê a luta delas, e vê o olhar delas. Olha para aqueles homens, mulheres, meninos, velhos, crianças, olha para aquelas pessoas, 5.000 homens, uma grande multidão aflita, à procura de um milagre, à espera de um milagre, à espera de um toque, à espera de uma oportunidade, à espera de uma outra vez. Ser discípulo de terceiro grau, que é o discípulo que saiu do venha e veja, que saiu do venha e faça comigo, e entrou no vai e faça. O discípulo que é chamado para ser diferença no mundo, este é o discípulo que mais atormenta o inferno. Por isso que ele é tão acossado pelo inferno, porque são pessoas que saíram de si mesmas, que transcenderam as suas próprias limitações pessoais, que se permitiram usar por Deus, além das suas forças, mas movidos como Cristo, por uma profunda compaixão na vida daquele que precisa ser por mim tocado, amado, cuidado e atendido. Tem nos faltado compaixão. Nós queremos amar até o limite do nosso cansaço, nós queremos amar até o limite das nossas possibilidades, nós queremos amar até o limite das nossas forças, e o nosso mestre olha para nós nessa noite, para você que está em casa, e diz: eu vos chamei para amar um pouco mais, além das suas forças, porque eu te movo pela compaixão. Tenha compaixão daqueles que te fizeram mal. Tenha compaixão daqueles que têm tripudiado do teu amor. Tenha compaixão dos seus pais. Tenha compaixão dos seus filhos. Jesus disse que olhou para aquelas pessoas e as viu perdidas como ovelhas sem pastor. No sentido de que a ovelha é um bicho burro. E é mesmo. A ovelha é tosca demais. Ela não tem senso de perigo. Eu sou ovelha também, viu? Sou tosco também. E ele olhava para aquele povo, gente, enquanto o líder deles, Herodes, era para estar promovendo o bem-estar daquele povo como líder deles, alimentando-os, cuidando deles, promovendo a paz, a justiça. Ele estava na corte, embriagado, se deixando levar pelos caprichos de uma moleca, filha de uma quenga. É assim que muitas pessoas estão. E estão errantes muitas vezes porque não se percebem errantes. Não quero aqui vitimizar aqueles que nós precisamos amar. Estou querendo apenas humanizar aqueles que às vezes não conseguem enxergar um palmo na frente do seu nariz. Estão lembrados do livro de Jonas que eu preguei há 15 dias? Que Deus diz: como é que eu não posso ter compaixão de um povo que não sabe distinguir o que é a mão direita e a mão esquerda? Se você tem o Espírito Santo de Deus, Deus vai te dar graça para amar um pouco mais. Além da sua força, diga: além da minha força. Movido pela compaixão. Mas Jesus, quando se move de compaixão por aquele povo, ele não as cura, ele não as toca, ele não expulsa demônios, e ele também não as alimenta. A primeira coisa que ele faz é o que, gente, quando ele tem compaixão? Leia comigo, o que é que ele faz? A Bíblia nos ensina, vamos lá, gente, o que é que ele faz quando tem compaixão? Verso 34, abre essa Bíblia. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a fazer o quê? A ensinar-lhes muitas coisas. Jesus sabe que de todas as necessidades que nós temos, de roupa, de casa, de trabalho, de saúde, de companhia, a que nós mais precisamos, estamos morrendo e vamos precisar a cada dia da nossa vida, é da palavra dele como pão da vida que nos levanta. Eu estou usando essa palavra para que Deus te levante, para que Deus me levante. A primeira coisa que Jesus faz é olhar para aquelas pessoas e ensiná-las o Evangelho,
ensiná-las que Ele é o Messias, ensiná-las que há um amor maior do que a vida, ensiná-las que é um amor que transcende o tempo, o espaço, a força, as habilidades, as capacidades humanas. Agora, como é que você vai conduzir essas pessoas, amando-as além da conta, se você não conhece a palavra? Aquelas cestas básicas vão fazer muito bem ao corpo das pessoas que vão recebê-las. Os nossos apoios odontológicos, através das nossas equipes de odontologia nos presídios, vão ajudar alguma coisa na vida daquelas pessoas. Mas nada disso preenche as grandes necessidades que nós temos no nosso coração. E a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, poderosa nos seus efeitos, capaz de discernir os intentos do nosso coração, capaz de separar a nossa alma do nosso espírito. Então, eu fui chamado, Sérgio, e você deve ser assim também, para amar um pouco mais, além das minhas, o que, gente? Forças. Segundo, movido por compaixão. E terceiro, ensinando a palavra. Parecia que Jesus já tinha levado os discípulos ao extremo. E levanta-se uma voz no meio dos apóstolos com a seguinte expressão: já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram que este é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Eles lhes disseram, isso exigiria. Ele, porém, respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. Gente, olha, os discípulos aqui demonstram nada mais, nada menos do que sua humanidade. Acho que ficaram discutindo entre si. Pai, acaba chamou a gente para descansar, meu. Escolheu um lugar deserto, está todo mundo aqui morto, brother. Pedrão, estou estrupiado, brother, não aguento mais não. Estou com dor na base da coluna, no osso do mucumbuco, de tanto ficar em pé. Sabe aquela cena que você está em casa recebendo visita? Você combina tudo, vou dormir cedo. Isso nunca aconteceu com você. Dormir cedo, às 8 da noite, 7h50 bate o vizinho. Daquele que conversa pouco. E sai desdobrando uma conversa, parece uma língua de sogra. Aí o marido olha para a esposa. O marido tinha marcado um negócio. Foi mais ou menos aquela cena. Os caras entram em parafuso. Ele nos chama para descansar e agora está aí com esse povo. Jesus, manda eles ir embora, está tarde. O coração humano, a carne diz assim, eu preciso parar. E o Espírito diz, ame mais um pouquinho. Aí Jesus vai ao extremo, né? Agora, vai ao extremo. Na hora que ele diz assim, Senhor, vai ser preciso 200 denários para comprar pão para esse povo todo. Só para você ter uma ideia, um denário equivale à diária de um trabalhador braçal. Vamos dizer que seja a diária mínima de um salário mínimo. Vamos dizer que nosso salário mínimo poderoso de R$800, tem aí 20 e tantos reais por dia. Vamos arredondar para 30. Eles fizeram uma conta rápida. Para alimentar aquela turma, eles precisavam de 200 denários. Ou seja, 200 dias de trabalho a R$30. Eles precisariam de quanto? R$6.000 para comprar pão na moeda do Brasil, que é fraca. Porque se for denário de dólar, já é mais. Aí Jesus sabia que eles não tinham aquele dinheiro. Os apóstolos eram pobres. Pobres que eu digo, eles viviam, eles se mantinham, eles não tinham grandes economias, eles não teriam aquele dinheiro. E Jesus sabia que eles não teriam aquele dinheiro. Aí ele diz, não, vocês é que vão dar de comer para eles.
O caba tirou o descanso de nós. Tirou o nosso sono. E agora pergunta o que é que a gente tem de comida. Nem jantar nós vamos mais. Porque com esse pouco aqui, porque olha, 5 pães e 2 peixes, dividindo assim para uma ceia noturna, dá para o caba dormir com o estômago sentar na... Né? 12, separa ali um pãozinho, os pães naquela época eram pães grandes assim. Então dava para cortar, comer um pedacinho de peixe, uma proteininha e dormir. Eu fico pensando como é que... Não, tem não, aqui não tem não. Tem não. Eu conheço gente, rapaz, que quando está com fome, se você olhar para o prato, ele é capaz de lhe matar. As pessoas da minha família que quando estão com fome, não peçam uma colher não, meu amigo, que você recebe uma mãozada. Imagina, o cara cansado, estrupiado, com fome, Jesus reconheceu a fome e o cansaço deles. E agora, além de pedir o tempo, além de pedir o sono, além de pedir a paciência, Deus pede o que eles têm naquela hora. Em outras palavras, escuta aí. Deus nos chamou para amar o que, gente? Um pouco mais. De que maneira? Além das nossas forças. Segundo, movidos por compaixão, ensinando a palavra de Deus e renunciando a tudo que temos e que somos. Vixe, pastor, está difícil essa mensagem. Não combina muito com o estilo da Cidade Viva, não. Vocês estão tão alegres, tão musicais. Estou falando de discipulado. É isso que eu desejo ao pregar, que todos nós cheguemos. Vai ter hora que Deus vai dizer assim, olha, renuncia ao teu direito. Renuncia à tua razão. Renuncia ao que você tem, porque eu quero usar a tua renúncia para fazer coisas grandes. O que foi que ele fez depois que aqueles homens foram movidos além das forças por compaixão, pregou a palavra, ali ele exige renúncia dos seus apóstolos, pede o pouco que eles têm para dividir com as pessoas, e o que é que a Bíblia nos conta? Que Jesus fez o que, gente? Multiplicou os pães e os peixes. Deus quer que você ame um pouco mais, além das forças, com compaixão, ensinando a palavra e renunciando. Porque Ele vai usar essas tuas 4 atitudes e vai fazer um milagre. Nós somos levados por Cristo a fazer coisas loucas, insanas, além das forças, além das possibilidades. Mas Ele nunca nos pede nada que seja semente de obediência e discipulado, que Ele não transforme em grandes colheitas. É por isso que eu ouso te dizer nessa noite, continue amando um pouco mais.